que a gente sempre fala para a igreja, o diabo, ele não é criativo. Ele não tem criatividade. Porque se você for lá no livro de Daniel, ele usa desse mesmo argumento. Lá tem um povo que não está fazendo, rei, o que o Senhor está mandando. E sabe por que o diabo não é criativo? Porque ele é criatura. Deus é criador. Fala, Deus é criador. Deus é criador. Ele me criou. Ele me criou. Por isso, eu sou o criativo. Eu sou o criativo. Amém? Deus, ele nos dá estratégias o tempo todo. Agora o diabo, ele não é criativo. Ele entra nos casamentos da mesma forma. Ele coloca vício da mesma forma. Tudo igual. Se você parar para pensar, é tudo igual. As perseguições do povo é da mesma forma. Quem aqui é perseguido? Eu sou. O tempo todo é um tal, mas é crente. Mas é crente, mas é crente. Poxa vida. Todo mundo faz tudo. Não, assim, né? A gente não pode fazer mesmo, não justificando. Mas todo mundo faz tudo, a gente dá um espirro. E agora, né, falando assim, meio com gripe, fala, né, você viu? E é crente, tá babando lá no microfone. Não é verdade? Mas, gente, como a gente é perseguido. E outra coisa, ele estava trabalhando para avaliar em cima de mentira. Porque não havia desobediência ali ao rei. Porque se Esther fosse desobediente, ela não teria ido lá. Não é? Ela tinha os planos dela de casar, né? De ter a família dela. Eu creio que ela tinha. Mas ela foi. Por quê? Porque o rei mandou. O tio, ele, né? Ele não tinha noção de tudo que ia acontecer com ele. Mas ele foi avisar o rei que tinham pessoas tramando contra o rei. Não é verdade? Pura mentira. E o rei acreditou. Esse rei, ele não era cristão, tá bom? Não era mesmo, não tô brincando não. Ele não era, né? Deus coloca Esther ali para mudar a história do rei também. Amém? Deus te coloca em lugares para mudar histórias. Muitas vezes nós ficamos focados só naquele meio nosso. E aí Deus, ele quer do funcionário ao patrão, amém? Não fique focado só, sabe assim, nas nossas limitações. Amém? Glória a Deus. E assim foi feito, né? Aí esse cara trama, né, contra o povo. E aí, vamos aqui vou pulando aqui pelo horário. Vamos no 4, eu vou ler o 4. Capítulo 4, versículo 1. Tá dando para entender direitinho, gente? Amém? Quando soube Mordecai tudo, Mordecai é o tio de Esther. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com um grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Então todas as províncias aonde chegaram a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco. O povo ficou desesperado. Falou assim, vão matar a gente. E aí todo mundo ficou desesperado, né? Rasgaram-se as vestes, falaram, Senhor, pronto, acabou tudo, né? E aí o tio correu lá e falou, deixa eu avisar Esther. Esther vai dar um jeito na situação. Outra coisa que eu quero, o Espírito Santo deseja de cada um de nós, aprender a paciência. Fala, Esther era paciente. Era paciente. Amém? Amém. Esther era obediente. Esther era o que mais? A segunda coisa aí? Verdadeira. E agora ela é paciente. Amém? Não é paciente de doente lá no hospital, não. Ela tinha o quê? Paciência. Amém? E aí ela falou assim, não, pega lá meu tio. É interessante que aí no 4 ela fala assim, aí ela mandou roupas para vestir Mordecai. Aí me lembra lá Jó, a hora que eu me lembrou Jó, que Deus fala, levanta, põe a sua camisa e vem falar comigo. Aí Esther fez isso. Esther falou, não,
meu tio e manda ele vir aqui, a gente vai conversar aqui, vamos ver o que acontece. Amém? Prepotência? Não, sabedoria. Né? É momento agora de entrar em ação. Vamos ver. E aí, no versículo 7. Versículo 7, no capítulo 4, versículo 7. Mordecai lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Naamã prometera pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Queridos, lembram que a moeda paga para acabar? Quem que pagou moeda para acabar com o projeto de Deus? Jesus foi entregue por quantas moedas? Moedas? Eu não vou lá, mas você pode ir no texto. Judas deu 30 moedas para acabar com o projeto de Deus. Na vida de Esther, do povo judeu, na minha vida e na sua vida, não é diferente. Tem pessoas pagando moeda. Ai, que desaforo, moeda. Pagando moeda pela nossa vida. Ela está amarrada em nome de Jesus. Eu rejeito toda moeda paga no mundo espiritual. Pela minha vida. Senhor, que seja desfeito agora. Nesses caminhos. Toda moeda colocada pela minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja desfeito em nome de Jesus. Glória a Deus. Esther sai. Aqui uma coisa que chama a atenção. Esther, ela não sai correndo, né? Chorando, né? Tá vendo, Deus? É isso, o Senhor me fez ficar 1 ano lá me arrumando, me fez ficar 4 anos para chegar na presença do rei, para isso, para acabar com o meu povo. Esther não fez isso, gente. Esther não fez isso. Fala, Esther não fez isso. Esther não fez isso. Esther não se abalou. Esther não se abalou. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui agora para o... Amém. Eu quero aqui o que a Esther fez. Aqui. Esther, aí no capítulo 5. No 4 ainda eu vou ler. 4:16. Olha aqui o que Esther fez. Capítulo 4, versículo 16. O que ela disse para o tio que chegou desesperado lá. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei se perecerei. Amém? O que ela fez? Ela pediu para que fizessem um jejum. A que propósito? Ao propósito maior do reino. Quem aqui está jejuando por um propósito maior do reino? Levanta a mão. Pode levantar o povo daí que está jejuando. Pode levantar a mão e falar, eu estou jejuando. Por um propósito maior. Amém? Que é o encontro com Deus. Amém? Está havendo isso aqui, Nós aprendemos e nós praticamos. Amém? Por um propósito maior de Deus. Esther, ao qual é a tua... Aí o rei, fala assim, eu não vou ler todo ele não. E aí, depois dos 3 dias, ela jejua, o povo jejua, ela fala, agora está na hora. E aí ela vai lá para o jardim, para o lugar do palácio, e o rei acha graça em Esther, e aponta o cetro para ela. E é interessante que ele faz a pergunta para ela, o que você quer? Ela cai lá correndo e fala, vão matar o meu povo e eu preciso que o Senhor me livre
Não. Ela sabe que ainda não é momento de falar. Ela sabe por quê? Porque ela está em sintonia. Porque nós não podemos atropelar. Fala, eu não posso. Eu não posso Atropelar o projeto de Deus. o projeto de Deus. Amém? Muitas vezes nós achamos, pronto, foi Deus que falou, foi Deus que fez, é Deus que está fazendo agora, pronto, e acabou. Deus estava, o quê? Fazendo. Esther sabia que não era momento ainda de falar para o rei. Deus tinha falado para ela, filha, não é o momento ainda. Calma, tenha paciência. E ela teve. E aí ela esperou. Esther esperou. Amém? Tem tempo certo para o propósito de Deus. E aí ela pede, né? Para vir o rei e Amã naquele... No jantar que ela fez, né? E Naamã fica todo feliz, né? Naamã está se sentindo. Ó, tá dando tudo certo. Amã, né? Naamã é dos 7 mergulhos. Amã fica assim, tá dando tudo certo. Vou lá, né? Com o rei. E aí vamos ver o que acontece. Gente, essa parte aqui que eu quero que você preste muita atenção. Capítulo 6, versículo 1. Preste atenção nessa leitura. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guarda da porta, que tinham procurado matar o rei. Amém? Deus, ele fez aquele homem perder o sono. E Deus, ele fala assim, tem a passagem que ele fala assim, mostre-me as suas obras, para que eu te justifique. Chegou o momento de Esther do tio mostrar as obras. Ele diz assim na palavra dele, entre em juízo comigo. Eu tenho sim projeto na sua vida. Eu tenho sim propósitos grandes na sua vida. Entre em juízo comigo. Traga-me as suas obras. Que obras nós temos levados para Deus? Deus, eu já estou na igreja 2 domingos. Deus, ontem eu ajudei a senhorinha a atravessar a rua. Deus, tinha umas roupas lá no meu guarda-roupa que não me servia mais. Eu dei tudo para a vizinha. Olha quanta obra. Vira no sermão e fala parabéns. Mas essas obras refrescam, mas para Deus não é o propósito maior. Para Deus não é o propósito maior. Amém? Amém. Deus, ele nos fez líderes de nação. Deus levou Esther, levou o tio para serem líderes de nação. E eles já não estão aqui. Eu estou aqui e você está aqui. Apresente as suas obras. Você tem obras ou você tem murmurações? Você tem obras ou você tem reclamações? Você tem obras? O que você tem para apresentar diante do Deus Altíssimo? O que eu tenho para apresentar diante do Deus Altíssimo para que Ele mude os decretos da minha vida? Sabe por quê? Ele muda decretos. Olha aqui como Ele muda decretos. Segundo dia do banquete, né? Os judeus são autorizados a resistir. Deixa eu achar aqui como Deus... Olha aqui. No capítulo 4, capítulo 8, versículo 4. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhes disse: se bem parece ao rei, se eu achei favor perante ele,
se estas coisas é reta diante do rei, e se nisso lhe tem agradado, escreva-se que se revoguem os cedros, que se revoguem os decretos concebidos por Amã, amém? Filho de Amedata, o Agadita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em toda a província do rei. Amém? Eu quero que você fique aqui, que se revoguem os decretos concedidos por Amã. Queridos, ela não disse que tirem, que revoguem os decretos a serem escritos. Os decretos já estavam o quê? Escritos. Muitas vezes nós olhamos uma situação de decreto, né? Ontem assim, foi maravilhoso lá com o apóstolo, lá em Itapevi. Como ela, nossa, aquela mulher um dia vai ser daquele jeito, em nome de Jesus. E ela dizia muito sobre decretos. E que Deus muda os nossos decretos. E Ele muda. Porque Ele mudou de Esther e Ele tem mudado a cada instante da nossa vida. Os decretos já escritos. Tem decreto escrito. Fala assim, Senhor, muda todo decreto escrito pelas patas de Satanás contra a minha vida. Porque assim eu creio. E assim eu vivo. Amém? Deus, Ele muda decretos. Está escrito na palavra dEle. E Ele mudou muitos decretos aqui na palavra dEle. E Ele continua mudando decretos. Quando, pastor, é que Ele muda decreto? Que Ele não muda nunca o meu? Apresenta-te as tuas obras, que Ele muda. Apresenta-te as tuas obras, que Ele muda os seus decretos. Amém? Amém. Glória a Deus. Para fechar, gente, estou terminando. Amém? Capítulo 8, versículo 15. Então Mordecai saiu da presença do rei com vestes... não, eu não quero ainda isso. Eu queria o outro aqui, o outro rapaz. Vamos lá no 6, que eu quero que vocês entendam o que Deus faz com a gente quando nós temos o que apresentar diante dele. Ele faz, gente. Fala assim, Deus faz, irmão. Deus faz, irmão. Capítulo 6. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigatã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras, olha aqui, gente, quer ser honrado? Quer ser honrado? Apresente as suas obras. Amém? Fala, Senhor, eu quero ser honrado. Senhor, eu quero ser honrado. Glória a Deus. Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Perguntou o rei. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Queridos, é interessante que essa forca aqui, se você acompanhar o livro de Esther, foi a esposa dele que sugestionou para ele fazer. Vai lá, rapidinho, faz a forca lá para matar o cara, aproveita o momento. Quantas pessoas estão soprando no seu ouvido aí? Aproveita o momento, ó. Vai lá, faz isso agora. Preparou a própria forca. Aí ele foi lá rapidinho de manhã, levantou, né? Maquinou, porque, né, os filhos das trevas são espertos, viu? A palavra também fala isso, que eles são mais alguma coisa lá do que a gente. Mais rápidos. Amarrado, né?
Mas é verdade. Posso ver?